Olá a todos, bom, a gente veio aqui gravar mais um vídeo agora sobre os erros gramaticais do livro de Apocalipse. Deixando claro que eu estou fazendo uma análise exegética, linguística, tá bom? E não querendo denegrir o livro, muito pelo contrário. É um livro que eu sou muito apaixonado, é um livro que eu gosto muito, tá? E é um tipo de livro que me traz uma fascinação muito grande, mas infelizmente o nosso escriba aqui não se adequou a um linguajar, né? Ele traz muitos erros gramaticais aqui e eu queria compartilhar esses erros com você, que já deve ser, esse aqui agora já deve ser o vídeo de número 9. Então estou fazendo uma análise completa, versículo por versículo, algumas partes que eu acho interessante ali no texto ali. E nós estamos exatamente no capítulo de número 1, do verso de número 15, que uma parte deles diz assim: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tá? Então, ele diz aqui que a sua voz era a voz como muitas águas. Tá? E a sua voz como muitas águas. Ok. É interessante que logo aqui atrás, quando João tem essa visão, ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aqui ele diz que a grande voz dele é como trombeta, e essa mesma voz que fala com ele, ele diz que é uma voz como muitas águas. É um pouco distorcido ver exatamente isso aí, porque aqui ele fala a mesma coisa. Ele fala que o texto em si aqui, né, ele fala que a voz dele é a voz como de muitas águas. E lá atrás ele diz que é uma forma como de uma trombeta. Então, toda essa tradução aqui, ela é exatamente essa tradução em português aqui. Então, a gente não pode denegrir o texto em português, porque foi uma tradução que alguém pegou o texto, fez exatamente o que eu estou fazendo aqui e traduzindo para o texto atual. Pegando tudo isso aqui, ó, vê que tá tudo uma letra em cima da outra, tá? Isso era típico da época. Essas outras letras aqui você vê que são correções, tá? Infelizmente, algo que aconteceu posteriormente ao documento ser redigido, tá bom? Mas, infelizmente, nós temos erros aqui gritantes e é complicado de entender. E exatamente essa transcrição que está aqui em grego é essa exatamente que está aqui. Tá? Só que aqui é um interlinear. O que é um interlinear? Como já expliquei várias vezes, você que está chegando agora talvez não entenda. Interlinear é todo o texto aqui em grego em cima, tá? Como você está vendo, e debaixo de cada letrinha dessa daqui, ela tem uma tradução, como por exemplo, cai. O que quer dizer cai em português? É uma conjunção aditiva ou adversativa, quer dizer e. Roi. Roi é o artigo definido masculino, plural, os. Podes. Podes vem, quer dizer pés. Autor dele, e assim sucessivamente aí. Tá bom? Então, aqui, ó, Ridaton, polus, muitas águas, fone. Só que isso aqui, fone, ele pode ser traduzido também, tá? Fone pode ser traduzido como um barulho. Talvez o nosso escriba queira nos dizer que a voz dele, aqui, ó, fone, tá? Tá escrito aqui, ó, fone, o fone. Talvez o nosso escriba ele queria dizer que a voz dele era muito alta, como o som do barulho das águas. Talvez ele queira dizer isso. Tá? Por quê? Porque ele traz exatamente essa expressão aqui, ó, Hidaton, águas. E nós temos essa outra expressão aqui, ó, Rose, como se, né, como se fosse, Rose, como. Tá? Só que o texto em português ele coloca um artigo definido aqui, ó, como a voz de muitas águas. O certo era apagar isso aqui, tá? E deixar simplesmente
e a sua voz como uma voz de muitas águas. Ou o barulho da sua voz, tá? O barulho da sua voz era muito alta, como o barulho das águas batendo nas pedras, era muito alta. Entendeu? Talvez ele queira dizer dessa forma aí. Mas, infelizmente, ele foi infeliz em nos trazer essa expressão, dizendo que a voz dele era a voz como de muitas águas. Não, mas peraí, para me comparar a voz dele com a voz das águas, as águas têm que falar. Então, as águas falando, eu vou simplesmente dizer que a voz dele é igual a das águas, porque eu estou fazendo um comparativo. Não? Estou comparando alguma coisa similar a outra. Só que a água não fala. E é que nós temos um problema aqui. Tá bom? Então, certo seria que o barulho da voz dele é como o barulho de muitas águas, usando exatamente o indefinido, porque ele quer fazer uma comparação de texto lá. Tá bom? Então, nós vemos esses errozinhos aqui, erros gramaticais do nosso escriba, mas isso não denigre o texto ali em português. Tá bom? O livro é muito bom, tem umas pegadas bem bacanas. Eu tenho olhado ele, tanto o Códice, o Sinaíticos, que é o melhor que nós temos aí, o que é o mais completo que nós temos hoje em relação ao livro de Apocalipse ali, mas infelizmente nosso escriba ali foi muito infeliz em reescrever. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula aí. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula, como sempre.